Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Deicon Silva. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e clica no sininho para receber sempre os vídeos novos, tá certo? Bom, hoje eu gostaria de dar um recado para os intervencionistas. Existem muitas pessoas que são a favor de uma intervenção militar, inclusive tem um cidadão aí, que eu não vou citar o nome dele, que não vale a pena, que fica me xingando, fica me difamando aí, porque ele sabe que eu sou contra essa pauta da maneira que está sendo pregada por aí, mas esse cidadão, ele não conhece nada, não sabe de nada, não sabe nem o que ele fala, e ele não consegue formular uma outra frase a não ser intervenção militar com Bolsonaro no poder. Bom, eu tô falando sobre isso aqui porque, infelizmente, muita gente de bem, às vezes por falta de conhecimento, né, as pessoas não têm essa maldade, mas por não conhecerem de fato o que é uma intervenção, do que se trata exatamente, o que é artigo 142, inclusive eu já falei muito aqui disso no canal, as pessoas acabam abraçando essa ideia, abraçando essa causa, né? E aí outras pessoas, mal intencionadas inclusive, acabam levando essas pessoas de bem a acreditarem nisso, a levantarem essa bandeira e a brigar por isso, né? Mas eu gostaria de começar falando desse assunto o seguinte, né? O próprio presidente Bolsonaro, ele não apoia essa pauta. Ele sabe que não é a pauta que a gente tem que defender, né? Olha só, uma matéria aqui, Poder 360, né? Não é lá uma mídia muito confiável, mas de fato o presidente falou isso aqui. Tem um vídeo, tá, ó, tá aqui, essa matéria é do dia 11 de maio, porque foi a fala do presidente. Ele falou, se você pesquisar no YouTube, você vai achar esse vídeo do presidente falando isso. Eu não vou colocar o vídeo aqui, porque eu coloquei uma outra vez e o canal onde está esse vídeo me deu um strike. Então, eu não vou fazer isso, mas se você pesquisar, você vai achar o vídeo. A matéria diz o seguinte, ó, abre aspas, fala do presidente. Para que intervenção militar se já sou presidente? Diz Bolsonaro. Sou capitão do exército, completo presidente, conversou com apoiadores. O presidente Jair Bolsonaro conversava com apoiadores nessa terça-feira, dia 11 de maio de 2021, quando disse a um deles, para que intervenção militar se já sou presidente? Sou capitão do exército. Está tendo que haver uma intervenção civil em outros lugares. Deu a declaração no Palácio da Alvorada. Em outros lugares, você consegue entender isso? Em outros lugares que ele quer dizer é no Senado, no Congresso, né? No Senado, na Câmara. É lá que precisa ter uma intervenção civil, ou seja, as pessoas precisam, nós precisamos eleger melhores senadores, melhores deputados. E é disso que eu quero falar nesse vídeo também. Antes disso, eu gostaria só de deixar muito bem clara essa questão. Intervenção militar, o próprio nome já diz, uma intervenção. Então é onde os militares vêm, tomam a frente do país, assumem o poder, e isso coloca em risco diretamente o presidente da República. Porque se um presidente ele sofre uma intervenção, é sinal de que a coisa não está indo bem e que por isso houve a intervenção. Então nós precisamos nos atentar a isso. Eu já falei muito disso aqui no canal. Procure outros vídeos aí se você tiver interesse de aprender, de saber como essa coisa funciona. Tem aqui no meu canal disponível, tá? Mas então intervenção militar seria basicamente isso. Quando você diz intervenção militar com Bolsonaro no poder, essa denominação simplesmente ela não existe, ela não está escrita em nenhum lugar do nosso ordenamento jurídico. Não está na nossa Constituição, não está em nenhum lugar. Se há uma intervenção dos militares, então eles vêm e destituem o poder vigente, afastam o presidente Bolsonaro, né? Isso é tudo que a esquerda quer que aconteça. Você reparou? Você parou para pensar que a esquerda não está mais batendo nessa tecla? Justamente porque eles sabem que esse é o mecanismo que eles têm de tirar o presidente Bolsonaro. Então, se nós da direita fizermos isso, ficarmos pedindo essa pauta e de fato os militares agirem, né, o que eu acho pouco provável, a gente só vai contribuir para a derrubada do presidente Bolsonaro. O próprio presidente está dizendo que não é o que a gente tem que pedir, não é o que ele quer. Né? Diferente de artigo 142. Uma coisa é artigo 142, para garantia da lei e da ordem, com o decreto de estado de defesa, por exemplo. Outra coisa é a intervenção militar. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Tá? Então vamos parar de seguir gente que apoia uma causa que não vai beneficiar a gente. Intervenção militar, pessoal, a gente deveria ter pedido quando o PT estava no poder saqueando, roubando o Brasil. Quando o Lula estava no poder, quando a Dilma estava no poder. Lá a gente deveria ter pedido intervenção militar. Não agora que a gente conseguiu eleger o presidente Bolsonaro. Acontece que muita gente está levantando essa bandeira porque as pessoas elas são muito imediatistas, querem a solução para ontem. Né? O PT passou décadas no poder, destruindo e roubando o nosso país,
e as pessoas querem que o presidente Bolsonaro resolva tudo em 2 anos. Né? Uma outra parcela da sociedade vê o presidente tentando aprovar as pautas que o elegeram e não consegue porque tem um Congresso corrupto, que tem ali senadores que não estão alinhados com as nossas pautas, que tem rabo preso, que são investigados, etc. e tal. E uma outra parte da direita acaba colocando a culpa dessa não aprovação das pautas no presidente Bolsonaro. Ah, que ele é incompetente. Ah, porque ele não sabe articular. Ah, porque ele não está cumprindo o que prometeu. Inclusive, o movimento MBL, né, falar outra coisa aqui, fala muito isso. O Novo fala muito isso. Outros movimentos que se diziam de direita fazem muito isso. Alguns youtubers aí de direita fazem muito isso, né? Mas as pessoas não param para pensar que a culpa de tudo isso não é do presidente. Ele está fazendo o possível para levar o Brasil para frente, para aprovar as pautas que o elegeram, né? E eu vou exemplificar isso na nossa vida. Quando a gente tem um objetivo e a gente não consegue atingir esse objetivo, a gente costuma culpar todo mundo. A gente costuma colocar a culpa na economia, a gente costuma colocar a culpa nas outras pessoas, né? Por exemplo, tem um amigo meu que ele está tentando passar num concurso aí há muito tempo, né, da PM aqui de São Paulo. E ele sempre coloca a culpa em tudo. Ah, porque eu não tive tempo para estudar, eu tenho que trabalhar e não sei o quê. Ah, porque eu tive azar. Ah, porque isso, porque aquilo. Ele coloca a culpa em todo mundo, menos nele mesmo. A gente esquece de ver de onde vem realmente todo o poder. Todo o poder emana do povo. Então, por exemplo, se a gente tem hoje senadores que não estão alinhados com as nossas pautas, que deixam o STF agir livremente, rasgar a Constituição, fazer o que quiser, tirar os direitos e liberdades do povo, de quem é a culpa? É do STF? É do senador? Não. A culpa é minha, a culpa é sua. A culpa é nossa, essa culpa é nossa. Nós temos que olhar para o nosso umbigo e ver realmente onde está o erro, ver onde a gente errou. Fomos nós que elegemos os senadores, fomos nós que elegemos os deputados. Os deputados que traíram o presidente, os senadores que traíram o presidente. Eu votei no Major Olímpio aqui em São Paulo para senador. Eu quebrei minha cara, eu joguei meu voto no lixo. Infelizmente faleceu, que Deus o tenha, não desejava isso. Mas como senador, como político, traiu a minha confiança, traiu o meu voto. Não cumpriu com o que prometeu, que foi apoiar o presidente Bolsonaro. E assim o fez vários outros políticos, senadores, deputados, vereadores, prefeitos, governadores. E de quem é a culpa? É deles? Não, a culpa é nossa. A culpa é minha, a culpa é sua. Nós não verificamos corretamente quem eram os senadores. O outro senador que foi eleito aqui em São Paulo, Mara Gabrilli. Eu conheço gente que votou nessa mulher. Quem é essa mulher? O que ela está fazendo lá no Senado? Meu Deus do céu. Teve gente que votou nela. Olha, não vão entender mal, pelo amor de Deus. Nada contra, nada... Enfim, porque ela era cadeirante. Ah, eu votei porque ela era cadeirante. Gente, isso é motivo para você votar em alguém? Votar em alguém pela condição física? Pela condição financeira? Pela cor da pele? Por ser homem ou por ser mulher? É assim que você escolhe um candidato? Sabe? A gente elegeu tanta gente em 2018, principalmente deputados, que só porque levantaram a bandeira do presidente Bolsonaro. A gente elegeu o governador só porque apoiou o presidente Bolsonaro. E a primeira coisa que fez depois que foi eleito foi trair o presidente. Né? Então, a culpa de tudo que está acontecendo é nossa. Se a gente tivesse escolhido melhor deputados e senadores, principalmente, a gente não estaria em toda essa situação e não chegaria ao ponto de muitas pessoas pedirem por uma intervenção militar, por exemplo. Não é pedindo que os militares intervenham, fechem o Congresso, fechem o STF, coisa do tipo, que a gente vai resolver os nossos problemas. Não é, pessoal. A gente tem que ter essa consciência, temos que fazer uma meia-culpa. 2022 está logo aí, a gente tem a chance de mudar esse cenário, a gente vai eleger 27 senadores, né, governadores e os deputados estaduais e federais. Então a gente tem que pesquisar a vida pregressa de cada um dos candidatos, se ele foi eleito ou não, né? Se ele é candidato a primeira vez, a segunda vez. A gente tem que ver realmente como ele se portou em todas as situações aí ao longo desses 4 anos e antes também, né? Como ele foi perante a prisão de Daniel Silveira, como ele foi perante a prisão de Sarah Winter, de Oswaldo Eustáquio, não é? Quando cancelaram o Terça Livre. Enfim, a gente tem que pesquisar quem é o sujeito.
E não ver realmente, ele está apoiando o presidente Bolsonaro, então vou votar nele. Não, a gente tem que parar, tira isso aí da sua mente. Pesquise o passado do candidato. Isso é que vai mudar a nossa realidade. É isso que o presidente Bolsonaro quer. Foi isso que ele quis dizer aqui com intervenção civil em outros lugares, né? Congresso, nós temos que votar em candidatos de fato alinhado com as nossas pautas, tá certo? E eu me comprometo aqui, em 2022, eu já estou fazendo esse trabalho desde agora, tá, pessoal? Eu estou acompanhando muitas pessoas, muitos nomes aí, prováveis candidatos para tudo, governador, deputado estadual, deputado federal, senador em vários estados, e eu me comprometo aqui, em 2020, trazer bons nomes para vocês, para todos os estados, pelo menos um ou dois candidatos em todos os estados, candidatos bons, que tenham realmente ficha limpa, que tenham aí um passado ilibado, que de fato vão apoiar o nosso presidente em todos os estados. Eu me comprometo, podem me cobrar. Mas não é por isso que vocês têm que deixar de fazer esse trabalho também, né? Façam, pesquisem, acompanhem os possíveis nomes aí, tá certo? A gente precisa mudar esse jogo. E não é pedindo intervenção militar e coisa do tipo que a gente vai conseguir mudar a nossa realidade. Não é, tá certo? Então, é isso. Pesquisem, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.